mais uma vez eu trago aqui um assunto onde as pessoas, principalmente as mulheres, né, não têm coragem de tomar uma atitude. Então elas se acham vítimas de uma situação, mas na verdade não são vítimas de nada. São vítimas, mais uma vez, das próprias escolhas e da falta de atitude, falta de um posicionamento. Essa mulher veio me falar que ela tem um filho único de 24 anos e que trabalha desde os 17. E ela que exigiu que ele fosse trabalhar cedo. Ele começou a trabalhar com 17 anos, logo que terminou o segundo grau. Ele e ela, né, levantam às 5 da manhã todo dia e trabalham, vai pra academia à tardinha. Ele não fuma, não bebe e não tem problemas com drogas. Ele tem o carro dele e paga as contas dele. E também me dá o vale alimentação pro mercado. Mas eu ainda ajudo ele com roupa, calçado e paguei ano passado a carteira D. Paguei cursinho de MOP e coletivo. O que é MOP? Não sei. E também paguei cursinho de ambulância. E eu quero ele totalmente independente, quero que ele faça uma faculdade, mas não tenho condições de bancar faculdade. E ele não se esforça para passar em uma faculdade pública. E eu me sinto sugada, deixo de fazer coisas para mim para ficar focando nele. E ele não arruma o quarto e não lava a louça. E também não quer se casar e não se esforça para ganhar mais e ser independente. Às vezes acho que ele não quer largar o colo. Eu estou cansada disso. Lavo as roupas dele, cozinho para ele as comidas fit da academia. Nem pro pai dele eu cozinhei tanto. Eu sinto que está na hora de eu me libertar disso. Me sinto exausta e sugada. O pai dele é falecido há 6 anos e eu gostaria que ele tivesse vontade de fazer uma faculdade. Todos os primos dele fizeram faculdade paga pelos pais e ele tem até uma prima formada em odontologia e eu não consigo pagar como os meus ex-cunhados, tios dele, fizeram. Se eu pudesse bancar uma faculdade, com certeza ele faria, mas como não posso, ele não se esforça para fazer uma pública e fica esperando por mim. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, eu preciso urgentemente fazer um vídeo. É tanta falha, é tanto erro. E aí a gente volta naquele ponto do vitimismo, daquele vídeo que eu fiz aqui, ó, que tem mais de meia hora de duração, onde a maioria das mulheres estão se vitimizando pela vida que tem. Sabe por quê? Porque tem filho sem ter estrutura para educar um ser humano. Vocês acham que jogar filho no mundo é educar? Primeiro, minha filha, presta atenção, porque você é minha seguidora. Eu sei que você é minha seguidora, eu sei quem é você. O que você fez até hoje foi estragar a sua vida dedicando-se ao seu filho. Ela fala aqui que não aguenta mais, que ajuda ele, que isso, que aquilo, mas se ela tivesse dinheiro, ela pagava uma faculdade para ele. Você já perguntou pro seu filho se ele quer dirigir ambulância? Se ele quer dirigir ônibus, se ele quer fazer faculdade? Você já perguntou para ele o que ele gosta de fazer? O que ele quer fazer da vida? O porquê ele não se esforça? Sabe por que ele não faz esforço nenhum para melhorar de vida? Porque se ele melhorar de vida, ele vai ter que sair daí, debaixo das suas asas. E por que ele vai largar uma pessoa que é praticamente a empregadinha dele? Que lava, que passa, que faz a comidinha fit dele. Por que ele vai sair dessa zona de conforto? Isso acontece com muitos homens que têm amante e não se separam porque não querem largar essa vidinha aí. A vidinha que você tá dando pro seu filho. Sim, manda ele fazer as marmitinhas fit dele. Manda ele lavar a roupinha dele, ou senão tá aqui a conta no final do mês. Só que eu não entendo uma coisa. Ele te dá o vale alimentação para você comprar comida para ele. E aí você vai lá e dá roupinha, dá calçado, dá tudo. O que adiantou você exigir que o seu filho fosse trabalhar aos 17 anos, quando na verdade nesse período era o período que ele tinha que ter entrado na faculdade? Então parece que você fez uma pequena bagunça aí, né, na sua vida e na vida do seu filho. Se você queria que ele fizesse uma faculdade, quando ele saiu do ensino médio, que é quando a gente está preparado para passar no vestibular, era nesse momento que você tinha que ter sentado com ele e falado: meu filho, que profissão você quer seguir na sua vida? Que faculdade você quer fazer? O que você fez? Você foi lá e falou: agora você vai trabalhar. Cara, pensa um adolescente de 17 anos, que ainda nem sabe muito bem o que quer fazer da vida. Não sabe o que quer fazer da vida. E aí você exige que ele vá trabalhar. Ele tem que fazer uma escolha. Ou ele trabalha,
ou ele estuda. Eu sei que tem pessoas que conseguem fazer as duas coisas. Então você vai trabalhar de dia para pagar a sua faculdade à noite. É simples assim. Não, eu quero estudar numa faculdade pública, mãe. Bom, faculdade pública normalmente não é à noite, difícil, né? Dependendo do curso, é o dia todo. Meu filho faz engenharia numa universidade federal e ele tem aula de manhã, de tarde e de noite. Às vezes uma à noite, às vezes 2 à tarde, às vezes 3 de manhã, às vezes o contrário. Ele não pode trabalhar, mas ele não paga mensalidade. Mas foi o que ele escolheu quando ele terminou o 2º grau, que é o ensino médio, né? Então, o que você fez? Você bagunçou a cabeça desse adolescente. O Álvaro, quando chegou para mim e falou: mãe, eu não quero fazer mais faculdade de engenharia, porque ele estava no curso de engenharia na Universidade Federal. O que eu falei para ele? Você tem 2 escolhas: estudar para ter uma profissão, ou você vem trabalhar comigo e você vai ter outra profissão que não exige que você tenha faculdade. Hoje o Álvaro trabalha comigo, ponto. Mas eu não estou falando para ele o tempo todo que para ele ganhar dinheiro, ele precisa fazer faculdade, e outra coisa. Você fica comparando os teus cunhados que pagaram faculdade para os filhos. Eu tenho certeza que muitos desses filhos nem vão usar esse diploma para nada, porque eu mesma conheço muitos adolescentes que os pais ralaram 5 anos para pagar a faculdade e eles foram fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que estavam do diploma, né? Totalmente diferente do que tinha a ver com o diploma lá. Enfim, aí nesse ponto aqui é muito importante você saber o que você quer para você, não o que o seu filho quer para ele. Se você não quer mais que o seu filho more com você, se você não quer ser mais a empregada dele, você chega e exponha isso para ele. Meu filho, hoje o que você ganha não dá para você se manter. Então você vai ter que dar um jeito, porque eu vou te dar o prazo de 6 meses para você arrumar uma casa para você, sua kitnet, sei lá o quê. Mas o problema aí é que você quer se colocar na posição de vítima, como se a culpa pela vida que você leva fosse do seu filho. É porque eu sonhei que o meu filho tivesse independência, tivesse isso, tivesse aquilo. Mas agiu errado no momento que começou a fazer tudo por ele, no momento que começou a aceitar a situação e continua errando, dando as coisinhas para ele. Eu ainda ajudo ele com roupa e calçado. Por que você faz isso? No momento que ele perceber que o que ele ganha não dá para manter as coisas dele, ele vai ter que dar um jeito. Ele tem que entender que você não vai sustentar ele pro resto da vida. Isso você tem que deixar bem claro. Você tem que deixar claro para ele: meu filho, é o seguinte, a partir de agora eu já te criei, você já tem seu emprego, você tem formação caso você queira melhorar de vida, só que a partir de hoje acabou. Eu não vou mais ser responsável por um marmanjo que não toma uma atitude na vida. Então não tem que partir dele. Você quer que ele faça as coisas para te levar para uma situação de conforto, quando na verdade quem tem que tomar uma atitude é você. Outro ponto importante aqui: ele não quer casar, ele não quer ter filho. Você tá falando, minha querida, que você tem que sustentar o seu filho. Você quer instigar ele a trazer uma mulher para dentro de casa grávida, se duvidar, para você ter que sustentar os 3. Agradeça que o seu filho não quer casar, porque ele não tem condições de casar e ter filho e ser responsável por uma família. Pelo amor de Deus, o que você quer? Arrumar uma coroa rica para tirar o seu filho e cuidar dele? É isso? Porque se for o contrário, pelo que eu tô entendendo aqui, não vai dar certo. Ele tem 24 anos. Você quer que um adolescente de 24 anos, que não ganha nem para comprar as próprias roupas, pense em casamento? Eu tô falando aqui. As mães não sabem mais educar filhos, não sabem mais educar adolescentes. Parece que põe filho no mundo para seguir protocolo. Por que você acha que um adolescente de 24 anos tem que pensar em casamento? Por que você acha que um adolescente tem que pensar em ter filho? Ele não sabe nem o que ele quer da vida dele. Ele tá ali empurrando com a barriga, ele ainda não decidiu nem o que ele quer para ele. E você tá preocupada que ele fale para você: não, mãe, eu vou casar, vou ter filhos, daí você cuida do meu filho. Ah, gente, pelo amor de Deus, essas coisas me revoltam. As pessoas não amadurecem. Eu deixo de focar em mim para ficar focando nele, mas então mude o foco. Quem que tá te obrigando a ficar focando no seu filho? Você tem um modelinho de filho dentro da sua cabeça e você quer que ele realize esse modelinho para você se sentir bem. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você não mudar aí a sua mentalidade, você vai continuar sofrendo pelos outros, vai continuar sofrendo pelo que o seu filho se transformou. Mas ele é ele. Se ele quiser virar hippie, você não vai poder fazer nada. Se ele não quer fazer faculdade, você não vai fazer nada. Você acha que se você ganhar na Mega Sena hoje, ou melhor, alguém falar assim: minha filha, você tinha
um ex-marido lá que morreu e você continuava casado, você vai receber 10 mil por mês de pensão pro resto da vida. E você fala, meu filho, agora eu vou pagar a sua faculdade. Ele vai vibrar e vai falar assim, yes, mãe, que bom, agora eu vou poder estudar. Se ele quisesse estudar, ele estava se esforçando. Ele estava fazendo uma faculdade pública ou trabalhando para pagar a mensalidade. Seu filho não quer estudar. E ele não vai sair da zona de conforto enquanto você não der um pé na bunda dele. Quando você não fizer a malinha dele, colocar na porta e falar assim, meu filho, sinto muito, sua mãe agora quer voar, então aprenda a voar. Vocês acham que quando um passarinho não tem coragem de pular do galho para voar, a mãe não empurra ele? A mãe dá um pé na bunda, voa ou morre, voa ou morre. Aprende a voar aí, senão você vai cair ali embaixo e vai quebrar a cara. É assim que funciona a natureza, mas as mães fazem o quê? Tratam os filhos como se fossem bibelozinhos. Não tem um mérito no que você está fazendo. Não espere reconhecimento. Você está fazendo por ele o que você gostaria que ele fizesse por você. Isso não vai acontecer. Então, aprenda com a Sil. Seu filho não é sua propriedade, ele tem vontade própria e ele só faz aquilo que convém a ele. Faça a você aquilo que convém a você. Eu espero que vocês deixem aqui os comentários de vocês sobre essa história real. Compartilhem esse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal e toda vez que vocês receberem um vídeo, independente se seja bate-papo, live que eu fiz no Instagram, assistam, porque sempre vai ter um conteúdo que vai tocar aí na sua realidade. Um beijo e até a próxima história real.